Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trouxe aqui a Amanda Moreno. A Amanda, ela é especialista em soluções financeiras e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para você que quer, por exemplo, comprar um imóvel. Nós vamos falar sobre o consórcio e muito mais sobre investimentos. Mas antes eu gostaria que a Amanda, apresentasse aqui um pouco, falasse como ela entrou, nesse nicho, nesse mercado imobiliário, no mercado de investimento, do mercado financeiro e falasse um pouco também para a gente aí, para ajudar vocês a saber investir na hora certa, no lugar certo. Amanda, muito obrigado, viu, pela sua Obrigada, participação, Danilo. muito importante esse trabalho que você vem fazendo aí e você ter parado, seu trabalho, saído lá da sua família para vir aqui é muito importante para mim. Eu estou muito feliz com a sua participação aqui e conto, com a sua ajuda aí para ajudar esse pessoal aí que tá todo mundo querendo comprar e com medo, né? E Com aí? certeza. Danilo, primeiro queria te agradecer o convite. Eu acho que quanto mais a gente fala, sobre finanças e como viabilizar, de fato, aí, esse primeiro imóvel ou uma alavancagem para os clientes, a gente auxilia nossos clientes a transformarem suas vidas, né? A minha jornada começou como gerente de banco. Eu fui gerente por aproximadamente 10 anos em uma instituição financeira. E eu entendi dentro dessa instituição financeira que eu queria representar meu cliente, que eu não queria estar vinculada a uma única instituição financeira, eu queria representar os interesses do meu cliente. E foi aí que eu fundei a minha empresa, a AMX Soluções Financeiras, que é uma empresa voltada e pautada para o sucesso do meu cliente. E aí nessa jornada me tornei educadora financeira, publiquei um livro também com autoria Aí, com gente, ó, outros ganhei o presente aqui, ó. que eu estou trazendo de Dinheiro presente para Danilo. inteligente. Vou ler, vou colocar para todo mundo lá nos stories. Pode Muito colocar. obrigado. Para te auxiliar ainda mais aí nessa sua evolução financeira, eu sei que você já é uma pessoa extremamente preocupada com as finanças, né? Está preocupada em diversificar, então eu acredito que o livro vai cair bem aí Com para você. certeza. Então hoje a gente vai falar de um assunto, que está aí na boca do povo, que é o consórcio. Muitas pessoas não conhecem exatamente o consórcio, são pessoas que elas entendem e buscam mais um financiamento habitacional, mas a gente sabe também que com as mudanças que a Caixa trouxe no final do ano, o aumento da taxa Selic, o consórcio ele pode ser uma alternativa muito inteligente para você que busca comprar um imóvel como esse que a gente está aqui hoje. Isso, exatamente. Nós estamos aqui em um residencial, em uma casa maravilhosa. Inclusive a piscina está até ligada, mostra lá a câmera, a cascata, né? E nós vamos depois aqui, nós vamos iniciar um bate-papo aqui com algumas informações importantes e gostaria muito que vocês também comentassem qual que é a sua dúvida sobre o consórcio. Muitas pessoas têm dúvidas sobre entrada, né? Às vezes a pessoa liga para ele oferecendo um consórcio, fala assim, não, que é tranquilo, você com 20% do consórcio, a carta já é contemplada. Tem muita gente aqui em Montes Claros, por exemplo, abre um endereço aqui, amanhã está em outro. Então, esse medo que surgiu aí do consórcio, hoje nós vamos tirar isso do pessoal que está assistindo aí. E eu gostaria que você já iniciasse falando sobre isso. Eu quero comprar um imóvel. Como é que funciona? Qual que é o primeiro passo? É muito importante quando a gente encontra, na verdade, existem 3 formas de a gente adquirir nosso imóvel. Ou comprando à vista, financiando, ou através de um consórcio. Quando a gente fala em consórcio, a gente pensa em uma estruturação pautada no médio e no longo prazo. Então, não existe essas promessas de contemplação, de solicitação de recurso financeiro antes da carta de fato estar contemplada. Muitas dúvidas que os clientes chegam, eu estive um vendedor, me buscou e disse que eu tenho que pagar o lance do consórcio, que seria como se fosse uma entrada, para aí sim eu comprar a casa. Lance a gente só paga quando a carta é contemplada. É um ponto de atenção para a gente realmente não cair em algum tipo de golpe. Então, tudo que você perceber que está sendo demais, que está sendo muito facilitado, o vendedor ele começa a te apertar para fechar logo, né? Então, assim, a gente tem que levantar e ficar com as antenas em pé. A gente não pode, por causa da nossa ansiedade, deixar nosso dinheiro embora, que é um dinheiro que a gente lutou muito para poder conquistar. Então, a gente precisa parar e analisar com critério. Então, quando a gente fala hoje de consórcio, a gente fala numa estruturação onde a gente vai buscar grupos específicos de acordo com o perfil de cada cliente, de acordo com as características do grupo, fazer um estudo direcionado para poder apresentar a melhor alternativa para aquele cliente. Então, um consórcio, só para vocês entenderem o funcionamento,
nada mais é do que um grupo de pessoas que se reúne com um objetivo específico. E cada pessoa contribui mensalmente, através do pagamento dos boletos, para que cada um também tire o bem em uma determinada época. E a gente paga para a administradora de consórcio uma taxa de administração, então, diferente do que acontece em financiamentos, que a gente paga uma taxa de juros, no consórcio não tem taxa de juros. O que existe é uma taxa de administração que a gente pagar para um administrador administrar o grupo e conseguir entregar todas as contemplações todos os meses. Então, quando a gente fala de consórcio, eu sempre falo que todas as vezes que a gente parte para o imediatismo, a gente acaba pagando mais, né? Então, quando a gente tem aí como exemplo o financiamento, a gente comprou o imóvel, a gente não se programou financeiramente para a compra desse imóvel, então a gente vai pagar mais através da taxa de juros. Quando a gente se programa para aquela compra, a gente paga menos, porque a gente vai pagar para um planejamento financeiro através que seria somente uma taxa de administração. No consórcio, então, parece que tem duas formas. Você pode adquirir a longo prazo, mas também tem a forma mais rápida, né? Exatamente, que é um mercado que está altamente valorizado no momento, que são aquisições de cartas já contempladas. Então, como que funciona o mercado de carta contemplada? Danilo fez um consórcio comigo de forma planejada. Então, todos os meses ele está pagando a parcela do consórcio dele, e em algum momento, ao longo desse tempo, ele foi contemplado. Ele vira para mim e fala assim: Amanda, nesse momento, eu não quero investir no mercado imobiliário, eu quero vender a carta no mercado. Ele vende a carta para o nosso escritório, ou ele pode vender de forma autônoma para alguma pessoa, e aquela carta ela fica à disposição daquele cliente que busca o consórcio como alternativa imediata. Então, a gente tem essa carta que foi contemplada por um cliente que fez o consórcio de forma planejada e, ao mesmo tempo, essa mesma carta que já está contemplada, ou seja, ela já está disponível para ser utilizada, que pode atender aquele cliente que já encontrou o imóvel e gostaria de acessar aquele imóvel de forma imediata. Quando a gente faz a compra da carta contemplada, a gente paga um ágio pela operação, que é diferente do financiamento, que a gente dá uma entrada. Na carta contemplada, a gente compra o acesso àquela carta. Então, a gente passa a deter aquela carta a partir do momento que a gente paga aquela solicitação. Se eu sou investidor, eu quero fazer planejamento a longo prazo, eu fazer um consórcio, deixar o consórcio andar mês após mês, seria a melhor opção, porque eu vou pegar uma prestação muito mais em conta. Nós não falamos, mas tem a sorte ainda de ser contemplada ali, né? Exatamente. No consórcio programado, planejado, a gente tem como antecipar aquele bem. Alguns clientes falam assim: Amanda, eu vou demorar muito tempo para juntar R$1 milhão, todos os meses eu tenho que aportar X mil por mês. E de fato, né, a gente tem que ter uma disciplina financeira muito importante para a gente conseguir aportar todos os meses sem errar e fazer os juros compostos trabalhar para a gente adquirir aquele R$1 milhão, por exemplo. O que o consórcio programado ele pode fazer? Antecipar nossa riqueza, porque com as modalidades de lance, que seria o sorteio, o sorteio é a mesma cota, o mesmo número de cota que você tem, foi sorteado pela Loteria Federal. Você foi sorteado no consórcio. E existem as modalidades de lance. Então, cada grupo de consórcio permite um percentual de lance embutido, de lance de recurso do próprio cliente. Então, tem como a gente, com estratégias, entendendo bem o perfil do cliente, oferecer esses lances todos os meses para que esse cliente consiga antecipar a contemplação. Então, existe a possibilidade desse cliente que fez de forma programada acessar o bem num curto prazo, por exemplo. Curto prazo, quando a gente fala, é aí até 1 ano. Mas no consórcio programado, a gente não consegue prometer contemplação para os clientes. E a gente tem que ficar atento, porque às vezes tem alguns vendedores que falam: não, com 1 mês você contempla a sua carta, se você der R$1.000 de lance ou 10 mil que seja, a gente tem que ficar atento, porque a gente tem que perceber que as variantes elas precisam conversar entre si. Então, lance baixo, parcela baixa e contemplação rápida não conversam entre si. Então, a gente tem que, de fato, entender com o especialista que vai fazer um estudo pautado de acordo com as suas necessidades e também o seu perfil e traçar um plano estratégico para a gente conseguir fazer a aquisição daquele bem. O que eu falo para os clientes é o seguinte:
Quando a contemplação de forma programada vai acontecer, a gente não consegue garantir, mas a certeza que o nosso cliente tem é que ele vai ser contemplado. Então, ele consegue antecipar aí alguns anos, caso ele fosse investir de forma recorrente a sua riqueza. Muitas pessoas me mandam mensagem, me ligam, até chorando às vezes, falando que entrou uma promessa falsa. Como é que é essa promessa? Geralmente, eles divulgam uma foto de um imóvel que nem é da cidade, um imóvel lindo, maravilhoso, e colocam o preço 80% a menos. Coloca assim, imóvel de 900, coloca ali 200 mil reais. Você compra pagando prestação de 800 reais. Aí a pessoa vê aquilo ali e fala assim, é do jeito que eu quero. Uma oportunidade, Né? Aí ele vai e paga. Eu não sei se eles pagam uma parcela, que seria, sei lá, a comissão daquele vendedor, ou se eles pagam realmente um lance. Tem várias situações. Sim. E as pessoas me ligam falando que fez isso, e o que eu acho, se isso era um golpe, aí claramente é um golpe. Eu falo assim, olha, eu não posso falar, mas tudo indica que você quer um golpe, porque pelo que eu conheço, tem amigos que trabalham com isso, já me falaram, não é assim que funciona, né? Quando é fácil demais, tem que duvidar, né? Sim. E pessoas já me procuraram, né, com essa história de, eu dei isso agora. Aí no primeiro mês fala, não, no segundo vai sair, no terceiro vai sair. Então assim, fica naquela promessa para às vezes dar uma sorte de ser contemplado. Ou então pede a pessoa para aumentar o lance. E inclusive acontecem situações onde a pessoa cai mais de uma vez. Já aconteceu comigo. E ele ainda fala, não, se for de novo, agora eu vou dar um jeito nessa pessoa. Então assim, não adianta. Tem outra situação também, que tem gente que promete, e eu vou querer que você complemente, tem gente que promete fazer consórcio com contrato de compra e venda, sendo que tem que alienar o bem. Você precisa de uma matrícula, provando que o imóvel está registrado e livre de ônus e ações. Exatamente. Aí tem gente que chega falando que o vendedor falou que não, qualquer contrato de compra e venda, eu libero o dinheiro na sua conta. Não. Então, como é que funciona? A administradora, ela tem que estar respaldada para, de fato, conseguir entregar o imóvel para aquele cliente. Se a documentação do imóvel, que é a premissa, não tiver toda ok, a administradora pode se recusar em fazer o pagamento daquele bem. Então, o contrato de compra e venda nada mais é do que um contrato de gaveta. Ele não traz nenhum tipo de segurança para o comprador daquele imóvel. É a mesma coisa de você fazer comprei com o Danilo aqui, apertei a mão dele e pronto. Não é assim que funciona. Então, assim como no financiamento, a documentação do imóvel ela precisa estar toda ok, porque a administradora vai passar a deter aquele imóvel até a quitação de fato do saldo devedor daquele imóvel. Então, nenhuma administradora, nenhum banco, ele vai alienar um imóvel que não tem a documentação necessária para tal. Então, tem que ficar muito atento. E quando a gente fala em relação a essas questões de golpe, Danilo, como você bem colocou, principalmente no mercado financeiro, a gente tem que ter uma certa atenção e um critério na hora de avaliar. Quando você olha um imóvel de um porte como esse imóvel ele vai valer 100, 200 mil reais? Então, a gente tem que olhar de forma mais criteriosa, né? Fazer uma pesquisa naquela região, qual que é a média de valores daqueles imóveis naquela região? Né? Tem imóveis naquela região que está valendo 200 mil reais? Né? É condizente com a localidade que aquele imóvel está? Porque, às vezes, as pessoas elas mexem com sonhos, né? Então, às vezes, aqueles 200 mil reais que o cliente entendeu que valeria, é um dinheiro de uma vida daquele cliente, que poderia ser usado ali para dar de lance no consórcio, ou que seja uma entrada no financiamento, mas foi um dinheiro que às vezes a pessoa juntou uma vida. E as pessoas que trabalham dessas formas pouco se importam, né, com a forma com que aquela pessoa lutou para adquirir aquilo. Então, a gente tem que ter um pouco mais de critério, desconfiar mesmo, conversar com outras pessoas, fazer essas pesquisas, como eu falei, no Google, imobiliárias, no Instagram, entender a veracidade daquelas informações, para não cair e ver seu dinheiro aí da vida toda indo embora em um golpe, né? Pois é, então isso é bem constante na minha posição de receber as ligações. Uma pena que a maioria das pessoas que me ligam, eles já caíram no golpe. Já caíram. Mas, assim, de vez em quando, um ou outro liga antes. Nossa, Danilo, eu estou com uma opção ali que está maravilhosa. Eu já estou quase fechando.
Aí eu vou e alerto eles, falar, moço, bem que eu percebi. Então, realmente, isso aqui é uma promessa que não existe. O que está acontecendo, acho que foi até você mesmo que comentou comigo, algumas pessoas solicitando antecipação de pagamento de lance, de um consórcio que ainda nem foi contemplado. Então, foi você, né, que comentou que uma cliente sua tinha pagado um boleto para pagar o lance do consórcio, sendo que o consórcio dela ainda nem tinha saído. Isso. E o lance só é pago se sua carta for contemplada. Se sua carta não for contemplada, não tem o que ser pago. O que tem que ser pago, na verdade, é só a parcela para você manter a adimplente com o consórcio e poder concorrer. Mas não tem como você pagar um lance de um consórcio que você não foi contemplado. Então, fiquem atentos a essas questões, se questionem essa pessoa que está te oferecendo, conversem com pessoas do seu relacionamento, né, com corretores capacitados como o Danilo, né? A gente tem muitas imobiliárias e muitas pessoas hoje no nosso nicho que trabalham de forma muito séria, né? Então, cheguem nessas pessoas primeiro antes de tomar qualquer tipo de decisão. Você tem um consórcio, é só mesmo para tirar uma dúvida. E eu tenho um financiamento, eu quero comprar a sua casa. Ah, entendi. Você quer trocar, você quer quitar o consórcio com o financiamento. Não, o contrário não é possível fazer. Isso é bom. É só o consórcio quitando o financiamento. Entendi. A modalidade de financiamento não quita consórcio. E outra coisa também, não é possível fazer portabilidade de consórcio, igual em financiamento, né? A gente consegue fazer uma portabilidade e levar aquele crédito para outra instituição financeira. O consórcio não, porque são regras diferentes, administradoras diferentes, taxas diferentes. A gente não consegue fazer isso dentro da operação de consórcio. E a antecipação de parcelas, eu consigo, porque todo mundo pergunta, eu quero ficar pagando a última, com o valor da primeira eu pago a última, como é que é? Porque os juros é muito pouco, né? É administrativo os juros. Isso. Como é que funciona? Diferentemente das aquisições feitas através de financiamento habitacional, que a gente paga uma taxa de juros, e aí, por isso que existe a amortização, quando a gente antecipa das últimas suas primeiras, existe aquele desconto, que nada mais é do que a gente não está pagando juros daquelas últimas parcelas, né? Então, a gente está tendo aquele desconto porque a gente não usou o financiamento até o final. No consórcio, como é taxa de administração e não tem juros, não tem o que se antecipar. Primeiro que vai ser a metade do prazo de financiamento, mas é permitido o cliente fazer essa liquidação. Ele consegue fazer uma antecipação do saldo devedor, com isso ele reduz ainda mais o prazo, mas ele não vai conseguir observar aquele desconto como se observa no financiamento que está sendo feito aí a retirada dos juros. Ele antecipa e ele pode também, por exemplo, se eu pago R$1.000 prestação, eu posso diluir também, deixar o mesmo prazo e pagar a prestação menor? No momento da contemplação, se sobrar saldo remanescente, você pode optar ou diminui o prazo e fica com o mesmo valor de parcela, ou continua com o prazo e reduz o valor da parcela. Pois é, mas só na contemplação. Por exemplo, eu estou pagando, já tem 1 ano, 2 anos. Eu posso fazer isso de novo? De ir antecipando? Pode. E reduzir o prazo ou deixar o prazo maior com a prestação menor? Não, nesse caso, quando você ainda não foi contemplado, você segue o fluxo de pagamento normal. Não, eu falo já depois. Eu já comprei a casa, eu estou pagando R$1.000. Só que eu já fui contemplado, já tem 5 anos. Já está com o seu bem. Mas eu estou achando a prestação um pouco alta, eu estou querendo reduzir. Aí eu posso ir lá e fazer isso de novo? Você reduz o prazo, porque você já está de posse do bem. Ah, tá, eu reduzo o prazo. Você liquida a parcela e reduz o prazo. Ah, tá, então a parcela fica igual. A parcela fica igual. Ah, então só na contemplação que você consegue escolher se você vai reduzir bacana. A parcela ou o prazo. Então isso aí é uma informação muito importante que várias pessoas, né, que querem fazer financiamento perguntam isso. Então no consórcio, na contemplação você consegue reduzir a prestação ou o prazo, e já lá, depois que você já está pagando, você consegue reduzir só o prazo e continuar com a mesma prestação. Isso. E outra coisa, eu estou com esse imóvel, eu fiz uma carta de crédito e apareceu ali um seu João que quer comprar a casa. Eu posso fazer a transferência para ele? É permitido fazer a transferência. Como é que fica custo? Como é que é? Então, tudo isso é analisado e para que a administradora entenda que pode ser feita aquela transferência, ela precisa entender o perfil daquele cliente. Porque, por exemplo, vamos imaginar, você já tem um imóvel, você já está pagando certinho, a administradora já conhece, você não tem uma inadimplência, não teve nenhum histórico, ela já conhece o seu perfil de cliente, ela sabe que você vai continuar pagando.
Aí vamos supor que eu, Amanda, gostaria de comprar esse imóvel, ter essa transferência dessa carta para mim, a administradora ela precisa entender se eu tenho a mesma capacidade de pagamento que o Danilo, para poder continuar e não ter nenhum tipo de risco de inadimplência, né, em relação àquele imóvel. Então, a administradora ela tem alguns critérios de avaliação dessa nova pessoa e que precisa ser validado pela administradora para ela entender que, de fato, aquela constância de pagamentos ela vai ser respeitada com esse novo proponente. Então é possível. É possível, mas existem, né, esses critérios de avaliação. Pode ser que o administrador entenda que aquela pessoa que está querendo comprar, né, receber aquela carta, ela não atenda aqueles critérios por algum motivo e ela pode se negar a fazer essa transferência. E nessa transferência, esse comprador ele só consegue assumir só o saldo devedor, ele não consegue aumentar aquele valor não, né? Não, só o saldo devedor. É igual o financiamento. Seria isso, não é? É um ágio também? Quando a pessoa vai comprar assim? Tem algumas pessoas que cobram ágio nessa operação. Tem alguns construtores, inclusive, que constroem imóveis para vender, fazem as cartas de consórcio programada, essas cartas vão se contemplando e ele oferece essa carta que ele já tem contemplada para esse consumidor final que está interessado em comprar a carta dele. Então, esse construtor ele pode cobrar, inclusive, um ágio desse cliente comprador, que normalmente pode ser menor do que o ágio cobrado no mercado, porque o interesse dele também é vender o imóvel, e ele transfere aquele consórcio que está em nome dele para o consumidor e ele vende a casa já com o consórcio para aquele cliente. Que inteligência, né, de quem faz isso. Exatamente. Então, ele ganha nas duas pontas. Ele ganha com a venda da casa e ganha com o ágio que ele cobra desse cliente. Uma outra dúvida, por exemplo, eu fui lá e fiz o consórcio normal, a longo prazo, mas quando você faz o consórcio, não é exigido toda a documentação, e principalmente a comprovação de renda. Isso. Às vezes até o nome pode estar com restrição. Mas e aí na hora da contemplação, eu corro o risco de não poder assumir aquela carta? Todas as vezes que você faz um consórcio, no ato da contratação, realmente não é necessário nenhum tipo de comprovação de renda. Mas você vai precisar apresentar essa comprovação de renda para a administradora entender que no ato da contemplação, você tenha de fato capacidade de pagamento para arcar com as parcelas pós-contemplação. Então, as administradoras, de modo geral, elas avaliam a renda do cliente, ele tem que ter a capacidade de pagamento, a renda, na verdade, ela tem que ser 3 vezes o valor da parcela. Então, suponhamos que um cliente ele pague aí uma parcela de R$1.000. Ele tem que conseguir comprovar uma renda mínima de pelo menos igual financiamento. R$3.000, exatamente. A administradora ela também vai avaliar aquele cliente, vai avaliar o comprometimento de crédito do cliente, o score, endividamento, para entender se aquele cliente vai continuar a conseguir assumir. Caso o administrador identifique que aquele cliente pode ser, que tem algum tipo de dificuldade, ela pode solicitar algum avalista na operação. Então, entra uma outra pessoa que vai ali compor renda, como se fosse uma composição, né? Ali com aquela pessoa, para caso, numa inadimplência daquele principal, essa outra pessoa poder ali amparar a operação. É uma informação que a pessoa, o consultor ali, ele tem que passar isso para o cliente, mesmo sabendo que no contrato já tem lá todas as informações, as cláusulas, né? Exatamente. Então, você que está aí de olho num consórcio, alguém já te ofereceu algum consórcio, antes você certifique isso com esse consultor, com esse vendedor e também olhe no contrato como está as cláusulas referente a isso. Porque às vezes você entra com 1.001 promessa, às vezes a renda sua não é comprovada, você não tem uma declaração de imposto de renda, e quando você for contemplado, você não vai poder pôr a mão nisso, então não adianta nada, só vai poder pegar quando for contemplado. Seria? O que é importante? No final? Consórcio é uma linha de crédito, assim como um financiamento. Então, a instituição financeira, ela precisa ter segurança para te entregar aquele dinheiro. Então, se é a mesma coisa um cliente que vai fazer um financiamento e não passa na análise de crédito do banco, por exemplo. O banco ele não vai te emprestar um dinheiro, sendo que ele entenda que seu histórico é de mal pagador, que você não tem uma capacidade de pagamento de renda mensal para poder honrar com as parcelas. O consórcio é da mesma forma. A administradora ela também precisa estar respaldada e ela se respalda através dessas comprovações apresentadas que você vá conseguir honrar com os pagamentos ali pós-contemplação. Então, da mesma forma que um cliente não consegue financiar
ali de forma imediata um bem, se ele não tiver todos os critérios que uma instituição financeira, né, um banco, solicita para ele e o banco nega aquela operação para ele, no consórcio é da mesma forma, porque a instituição financeira a gente sempre brinca, né? Tanto o banco quanto administradoras não são instituições de caridade, né? Elas estão ali para lucrar com as operações e elas precisam ter certeza que elas vão receber aquele recurso financeiro que foi emprestado para o cliente. Muito legal. Vai surgir mais algumas dúvidas aqui, mas eu queria convidar você para conhecer essa casa. Com inclusive, certeza. né, mostrar para quem está assistindo que essa casa está disponível no Instagram, no nosso site tem mais informações sobre ela. E a gente fazer um tour aqui e ir conversando. Claro. E é importante salientar também que o Danilo, ele traz todo esse trabalho construtivo, buscando casas que façam sentido de acordo com o seu perfil, com o perfil da sua família. E eu venho junto com o Danilo para somar, para trazer mais uma alternativa para você conseguir conquistar um imóvel como esse. Às vezes a pessoa está em outra cidade, mas precisa de um ponto aqui, né, de uma referência. A gente está aqui para isso, né? Eu vou encontrar o imóvel e você está aí para assessorar a pessoa, né, do que ela precisar, porque não precisa estar aqui presente, precisa. Não, a gente atende o país inteiro, inclusive no exterior. Eu tenho hoje clientes na Austrália, eu tenho clientes nos Estados Unidos, eu tenho clientes em outros estados, João Pessoa, Brasília. Então, a gente atende e presta essa assessoria para o mundo todo. Perfeito. Então, vamos levantar aqui e convidar o câmera para seguir a gente aí. Então, com certeza, nós vamos encontrar um investidor aí que vai comprar essa casa, não é? Com certeza. Uma casa linda dessa vale essa super casa a pena. Aqui é maravilhosa. E para vocês que estão assistindo aí, nós estamos aqui no residencial Vila Segura, localizado no bairro Jardim Primavera. É uma casa em um terreno de 300 metros, com piscina, 3 quartos, suíte, closet completa. Nós vamos passar aqui e mostrar a frente um pouquinho e depois nós vamos entrar. Vamos lá? Vamos. Chega aí, pessoal. Vamos ver aqui a fachada imponente que esse imóvel tem. E aqui é sinônimo de paz, sossego e o nome já diz também, segurança, né? É o Vila Segura. Uma curiosidade, Amanda, esse residencial ele iniciou com militares. Ele era vendido somente para militares. E depois foi passando o tempo, as pessoas falaram, a gente podia vender para mais pessoas. Aí abriu, né? Mas aqui ainda tem aí um percentual aí de uns 20% de militares. E já foi construído aí quase 50% já do residencial, né? Ele tem portaria, tem segurança, tem a moto, né? O Honda que também dá toda a segurança para o condomínio. E essa aqui é a fachada, né? Ficou bem moderna, bem imponente, 2 vagas de garagem. Olha que lindo. Lindo, né? Aqui dá para tirar um aluguel aí com um preço excelente, ainda mais se mobiliar a casa. Claro. Inclusive, se alguém quiser, né, às vezes fazer aí uma carta de crédito, comprar aqui e já colocar para alugar, a gente está aí para isso, né? Com certeza, estamos à disposição para poder disponibilizar esse recurso. Exatamente. Vamos entrar agora? Então aqui a sala, né, ela veio com esse pé direito elevado, tendência e a casa alto padrão meio que pede, né? Com certeza. Você chega e fica imponente. A cozinha, nós vamos nela daqui a pouco. Vou mostrar aqui um pouco essa área aqui. Uma curiosidade que os 2 quartos solteiros, eles são Vou entrar por esse aqui. Semi-suíte. Ó, a Amanda vai entrar lá, pode entrar aí. Aqui, pessoal, é um quarto de solteiro, né? Olha lá, Amanda. Esse aqui é uma semi-suíte, banheiro lindo, maravilhoso, bem confortável. É uma casa, eu disse até para a Amanda, foi uma casa bem clean, branquinha, né? Linda. Muito bem distribuída. Muito bem distribuída. Tem um pouco aqui de modernidade também, né? As janelas, elas são automatizadas, então, né? Alexa, coloca a Alexa para fazer tudo. Já chega na tranquilidade já para descansar. Exatamente. Eu vi que tem os acessos para o ar-condicionado, né? Isso, é à disposição, né? Montes Claros. Não tem como. Vamos lá, agora na suíte principal. Esse closet aí, quase um apartamento, né? Bem muito funcional também. Olha só. E o conforto aqui do closet. Vou caminhar aqui nesse closet só para vocês verem que tamanho que é. Ó. É imenso, gigante mesmo. Dá para fazer até um escritório aqui, nós falamos, né? Sim, dá sim. Com a entrada lá atrás, E aqui, para finalizar a área íntima, mostra aí, câmera. O banheiro bem espaçoso, com 2 duchas, 2 bojos, que não tem briga não. E os parceiros... Aí não tem confusão mais, viu? Pelo chuveiro. Tem não. E agora nós vamos, né, acho que uma das áreas mais cobiçadas da casa, que é a cozinha com a área gourmet e toda a área de lazer. É um ambiente melhor que tem
na casa hoje. Diz que a gente passa mais tempo aqui na cozinha, com área gourmet, do que nas outras áreas. Já né? integrada também com essa porta de correr que traz bastante Exatamente. claridade, né, Danilo? Esquadria de alumínio. Bem né? arejado. Bem arejado. Nós temos aqui uma churrasqueira a gás aqui também, para agilidade, né, na hora de assar a picanha, por exemplo. Claro. Tem um lavabo aqui também, para trazer o conforto aí na hora, né, da visita. E é isso. Então, se aparecer aqui hoje uma pessoa interessada nessa casa, nós temos, né, a solução. Exatamente. Soluções personalizadas. Se a pessoa falar assim, eu quero uma carta de crédito contemplada, próximo, né, de 1.900.000, então tem. Temos. Hoje no nosso banco de cartas contempladas a gente tem créditos a partir de R$180 mil até R$2 milhões. Então bom. a gente tem para vários públicos. Bacana. E se for comercial, residencial, tudo tem? Comercial, residencial, tudo a gente consegue trabalhar. Eu acho assim que nós tiramos bastante dúvida. Eu acho que a dúvida que eu tinha era a dúvida do nosso público. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa assim que você acha que é importante a gente frisar aqui, para a gente já finalizar. Tem alguma coisa assim que acha que eu não perguntei, que seria uma dúvida da grande maioria? Na verdade, eu acho que a gente conseguiu sanar todas as dúvidas e eu me coloco à disposição para os clientes de Danilo, para a gente poder viabilizar o projeto, né? Que seja essa casa, que seja outros imóveis, empreendimentos que o Danilo comercialize, para a gente conseguir realizar a maior quantidade de sonhos, que eu falo que hoje ser instrumento de realização na vida das pessoas é o que move meu trabalho, eu tenho certeza que o de Danilo também. Com certeza. E a gente se sente muito honrado em fazer parte, né, de um projeto, ainda mais um projeto da aquisição da casa, né, que normalmente é um grande sonho aí de nós brasileiros. E as redes sociais? Minha rede social é Amanda, o Instagram, né, hoje eu trabalho só com o Instagram. Amanda _Moreno _. Nós vamos deixar também aí para o pessoal e na descrição. Então, se a pessoa agora já despertou interesse em fazer esse investimento a longo prazo ou a curto prazo, já pode procurar? Já, a gente vai buscar as melhores opções de acordo com o perfil de cada cliente, seja de forma imediata através da carta contemplada, seja de forma programada, fazendo uma estruturação aí de acordo com a capacidade de pagamento de cada cliente. Então, pessoal, nós vamos aqui já finalizar as minhas redes sociais, né? Vocês já sabem, mas eu gosto de repetir, Danilo Gomes, corretor de imóveis, e temos também nosso site Imóveis Danilo Gomes. Lá você vai conseguir ver todos os detalhes, né, do imóvel, descrição, tamanho, foto. No YouTube, Danilo Gomes, corretor de imóveis, é onde que você vai ver isso aqui, né? Bastante conhecimento, várias pessoas profissionais aí de consórcio, de financiamento, especialistas aí da área dando suporte, assim como a Amanda está aqui. Então, estou muito feliz, viu? Muito obrigado novamente pela sua participação e espero que possa repetir isso. Com certeza. A gente ir em outro imóvel, a gente gravar e trazer mais informações para o nosso público. Exatamente. E segue a gente, né? Tanto no meu perfil quanto no de Danilo. Vocês vão encontrar no meu assunto sobre finanças, sobre diversificação de investimentos, consórcios, alavancagem patrimonial, crédito com garantia de imóvel, que pode ser um outro vídeo, né, que a gente possa fazer também. E no de Danilo, com todas essas casas maravilhosas aí, prontinhas, só para receber vocês. Só. Cada vídeo um mais bonito que o outro, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Não se esqueça, né, de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.